Junta-se agora em estúdio o economista Pedro Brinca. Pedro, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Portugal. A que é que se deve esta descida da inflação no país? Bem, aquilo que os números do INE indicam é que foi um forte efeito base e de queda dos preços da energia. O ano passado, estamos a falar de taxas de variação homóloga, o número que foi referido aqui, os 3,4%, é uma taxa de variação homóloga, compara o nível de preços de agora, de junho, com junho do ano passado, e como nós sabemos, após o choque da guerra na Ucrânia, os meses de abril, maio, junho foram meses que os níveis de preços da energia estavam muito elevados. Este ano estão mais baixos, substancialmente mais baixos, cerca de 18% mais baixo, e foi esse o principal responsável pela descida da inflação em 0,6 pontos percentuais. Tem razão António Costa quando diz que a subida dos salários não afeta estes números da inflação? Acho que não. Eu acho que a inflação não foi sempre criada da mesma maneira, a própria Cristina Lagarde chamou a atenção para isso, a natureza da inflação está a mudar. É verdade o que diz António Costa e que disse agora, Catarina Mortágua, relativamente a 2022. Aquilo que vimos foi que, com a crise da inflação, os preços de venda ao público, dos serviços e dos bens, subiram mais rápido do que os salários. E normalmente isto, aquilo que leva-se, os preços de venda sobem mais rápido que os salários, a receita sobe mais do que os custos e, de facto, as margens e os lucros destas empresas subiram. Mas aquilo que nós vemos em 2023 já não é a mesma dinâmica. Aquilo que nós vemos em 2023 são os salários finalmente a reagir, já estão a crescer muito perto da inflação. É verdade, em 2022 os salários tiveram até um crescimento bastante robusto, bastante elevado, 4,4% ou 4,5%, mas foram ainda assim muito abaixo da inflação, o que fez com que as pessoas em 2022 perdessem poder de compra, mas em 2023 a subida dos salários já está ao nível ou até acima da inflação. E nesse sentido, não acompanho as palavras de António Costa e sublinho que, de facto, com uma inflação a 4% ou a 5% na Europa, obviamente que este esforço de tentar dominar a inflação que o BCE está a fazer não tem outra maneira de continuar que não seja neste caminho. Isto não quer dizer que não há nenhum combate à inflação que justifique uma família com fome, uma família em dificuldades, uma família em caso de privação material. Então, mas são essas famílias... É isso, a subida das taxas de referência? Nós temos que ajudar as famílias que estão em casos de privação social e material. Ajudá-las significa, são más notícias para a inflação, mas temos que o fazer por um imperativo moral. Estamos no século XXI, sociedade ocidental civilizada, não podemos permitir que esses casos aconteçam, mas são essas apenas que temos que ajudar. Porque sim, a política do Banco Central irá ditar mais subidas de taxas de juros, já agora 25 pontos base e eventualmente, possivelmente até setembro, ainda mais algumas subidas. Ou seja, é necessária uma intervenção por parte do Governo? A intervenção por parte do Governo, vamos lá ver, Portugal já tem, o Governo português já ajuda bastante, pode não ajudar ainda o suficiente e em caso de crise temos que ajudar ainda mais. Mas veja, essa taxa de pobreza antes de prestações sociais em Portugal é após a transferências sociais é de cerca de 20%. Significa que há 20% de portugueses que têm um rendimento abaixo de 60% da mediana. Se não houvessem essas transferências sociais, essa taxa de risco de pobreza iria para mais do dobro, para cerca de quase 40 e tal %. Ou seja, quase metade da população estaria em risco de pobreza se não fossem essas transferências. Obviamente que essas transferências existem, essas transferências mantêm um bocadinho, dão um balão de oxigênio a muitas destas famílias e em cenários de crise, obviamente, que têm que ser usadas essas ferramentas para usar quem está em dificuldades. Mas, mais uma vez, precisamente quem está em dificuldades e não meter cheques no correio para 90% da população, como já foi feito no passado, ou medidas cegas, como a do IVA zero. O objetivo do BCE de 2% de inflação parece-lhe execuível e pergunto-lhe também quanto tempo é que levaremos até chegar lá. Parece a mim e parece à generalidade dos atores económicos. As expectativas de agentes, de empresas, do setor financeiro, ainda estão ancoradas no objetivo do BCE. O que é que isto quer dizer? O BCE tem um objetivo de 2 anos de trazer a inflação para 2% e as sondagens que se fazem, os cálculos que se fazem através dos instrumentos financeiros, sugerem que os mercados financeiros e os agentes acreditam que daqui a 2 anos teremos a inflação a 2%. Nesse sentido, o Banco Central Europeu continua a ter uma política credível e creio que será também por causa deste discurso, que muitos interpretam como bastante duro, mas que seria difícil pensar como poderia ser de outra forma. Pedro, o INE diz também que estamos no máximo histórico de emprego. Este é também um fator que tem ajudado a que a situação não piore no nosso país? Isto é um fator que
que não pior do ponto de vista das condições materiais das pessoas, mas isto é ter sol na eira e chuva no nabal. Costuma-se dizer em economia que não há crise inflacionária que uma boa recessão não cure. Nós há um ano atrás estávamos com perspectivas de crise na zona euro, por causa da questão do abastecimento de gás natural, na casa dos 2%, 3% de recessão. Ora, isso não se verificou e aquilo que vemos é que de facto a Europa está estagnada, está muito próximo de zero. Os mercados de emprego estão com desempenho histórico. O desemprego nunca esteve tão baixo na zona euro. Em Portugal subiu um bocadinho, mas já voltou outra vez a recuar. E obviamente que, não descendo tanto a economia, não arrefecendo tanto a economia nos mercados de trabalho, aquilo que acontece é que a inflação também é mais persistente. Não deixa a velocidade não de se desejaria. Pedro Brinca, para terminar, considera, como dizem alguns analistas, que 2023 pode de facto ser o pior ano e que daqui em diante as coisas poderão melhorar? Não concordo todo. Acho que o pior ano para quem vive apenas do seu trabalho foi 2022, porque as pessoas aí tiveram uma contração real do poder de compra. O que os números sugerem para 2023 é precisamente, por um lado, uma recuperação de quem vive apenas do seu salário, porque os salários agora já estão a crescer tanto ou mais do que a inflação, e nesse sentido, para essas pessoas, creio que 2023 será definitivamente melhor do que 2022. Muito bem. Pedro, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.